Você já pensou em desistir alguma vez? Na sua vida? Eu tenho certeza que já. Porque eu já pensei em desistir por várias vezes. Muitas vezes a gente pensa em desistir, mas quando a gente se volta para o Senhor, nós chegamos para Ele e Ele mostra que realmente no nosso coração, o nosso desejo é de desistir porque nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos frágeis, nós nos sentimos incapazes de realizar a missão que o Senhor colocou no nosso coração. Mas quando nós entendemos que não depende da nossa capacidade, não depende de nós, mas do Senhor, daquele que colocou o desejo no nosso coração de fazer a vontade dEle, aí nós realmente entendemos que nós precisamos continuar caminhando, porque nós dependemos do Senhor, dependemos do Espírito Santo nas nossas vidas. E por isso, nessa noite, eu quero falar com você no livro de Lucas. Quero que você abra a sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso de número 31. Vou pegar uma aguinha aqui, enquanto você acessa a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso de número 31, que a palavra de Deus diz assim: Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesse momento, que nós possamos realmente estar com a nossa mente, nosso coração aberto para poder entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nossos corações. Amém? Pois bem, Jesus estava diante de uma situação difícil. Jesus estava diante de uma situação de medo. Ele estava diante dos fariseus, aqueles que estavam, na época, os que conheciam a palavra de Deus, eram os mestres da palavra de Deus, os fariseus. E os fariseus chegaram para Jesus, tentando intimidar a Jesus, dizendo para ele que Herodes não queria apenas perseguir, não queria apenas maltratar, mas queria matá-lo. Você já teve em algum momento da sua vida uma ameaça como essa? Uma ameaça de alguém dizendo que quer matar você? Eu não sei se você já passou por esse momento, mas quando se passa por momentos como esse, quando pessoas querem te matar, você realmente tem um medo um pouco diferente dos outros. E nós conseguimos perceber na palavra de Deus aqui, que eles estavam tentando incutir um medo de morte em Jesus. Tentando dizer para Jesus que Herodes queria matá-lo. Nós conseguimos perceber que Herodes era alguém muito forte, muito influenciador na época, que tinha muito poder na terra naquele momento. E por isso os fariseus tentaram fazer com que Jesus tivesse medo e desistisse da sua missão na terra. Eu não sei se eles sabiam que realmente Jesus era o Messias, mas eles estavam tentando fazer de todas as formas que Jesus não cumprisse a sua missão. Só que Jesus agiu com muita coragem. Jesus agiu com coragem porque no verso de número 32, quando ele responde a essa ameaça, ele diz para os fariseus: vão e digam para aquela raposa. Olha a palavra que Jesus usou. Raposa era realmente muito usado naquela época
tinha um sentido muito pejorativo na época, e por isso ele coloca e chama Herodes de raposa. E diz: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Jesus, ele agiu com coragem, e a postura do Senhor Jesus foi uma postura de enfrentamento. Diante do medo, ele teve coragem. Como que você tem feito? Você tem agido com coragem, ou será que você tem permitido que esse medo fique cada vez maior? Nós estamos passando por um momento muito difícil. Nós estamos passando por um momento nunca visto por esta geração. Momentos em que nós estamos clausurados, momentos em que pessoas estão completamente distantes de outras, estamos no isolamento social. E por isso, eu não sei como que foi no passado, mas nós estamos vivendo um momento ímpar. Porque tudo o que acontece em qualquer parte do mundo, e que tem alguém com um celular é capaz de filmar e colocar isso nas redes sociais, na internet, e o mundo inteiro fica sabendo disso em instantes. Nós já passamos por vários momentos na humanidade, de pandemias, momentos de morte, momentos de massacres, mas este é um momento ímpar porque nós estamos a todo momento sabendo e atualizando a cada momento o número de pessoas que estão sendo contaminadas, o número de pessoas que estão morrendo devido a essa doença. Agora, como que você tem agido? Diante da morte, o que você tem feito? Você tem tido coragem, como Jesus também enfrentou aquele momento com coragem, porque ele estava diante da morte, porque Herodes poderia muito bem ter feito o que ele queria, que era matar a Jesus. Mas Jesus não desistiu da sua missão, e foi, e avançou. E é assim que nós devemos enfrentar, eu e você. Nós devemos enfrentar o medo com coragem. Nós devemos enfrentar os desafios da nossa vida com coragem. Eu não sei o que você está tentando fazer nesse momento, se você está desistindo, se você está tentando brigar, mas não está sabendo usar as ferramentas corretas. Mas eu digo para você, no nome de Jesus, você pode vencer esse momento. E você vai vencer esse momento. Naquele tempo, naquela época, nós sabemos que aquela raposa que era Herodes, ele estava sendo usado por Satanás. Porque Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, e ele tinha uma missão na terra, e essa missão para Satanás não poderia ser concretizada. E por isso ele estava usando muitas pessoas e estava usando Herodes. E nós vemos também nesse momento que muitas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Muitos momentos e desafios da nossa vida, nós percebemos que é o inimigo tentando colocar medo na nossa vida. Fazer com que nós possamos desistir da nossa missão. Mas eu tenho uma missão e você tem uma missão. E nós só vamos conseguir concluir essa missão se nós realmente confiarmos no Senhor Jesus e acreditarmos que o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós é capaz de nos ajudar a vencermos todos esses momentos juntos. Por isso, a primeira postura que nós vamos ver nesta passagem de Jesus é a postura do enfrentamento. Jesus enfrentou. A Bíblia não diz para a gente fugir do inimigo. A Bíblia fala para nós resistirmos ao inimigo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir e não fugir.
Nós precisamos enfrentar, é a nossa primeira postura que nós devemos ter diante dos desafios da nossa vida. Nós estamos vivendo um momento difícil, estamos vivendo algo muito complicado. Por isso nós devemos comparar com esse momento em que Jesus também passou. Jesus estava diante da morte, onde Herodes queria matá-lo. E não só Herodes, mas muitas pessoas queriam matá-lo, sendo usados por Satanás. E hoje muitas pessoas também são usadas pelo inimigo para tentar aumentar o seu medo, para poder tentar fazer com que você desista. Mas a primeira postura que nós devemos ter é uma postura de enfrentamento. No nome de Jesus, você deve enfrentar os desafios, como se você estivesse olhando nos olhos do inimigo, como se você estivesse frente a frente com o inimigo e você precisa enfrentá-lo no nome de Jesus. De onde virá essa força? Você deve estar pensando assim, mas pastor, eu até gostaria de poder enfrentar, mas da onde vai me vir toda essa força para mim poder enfrentar o inimigo? Essa força não vem de você. Essa coragem não vai vir de você, mas vai vir do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu sempre tenho dito, nós precisamos fortalecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não podemos simplesmente ceder aos desejos da carne, mas nós temos que fortalecer ao Espírito Santo de Deus, porque se nós fortalecermos o Espírito Santo de Deus, eu e o Espírito Santo de Deus, nós venceremos juntos esses desafios. Então, diante de tudo isso, diante desse momento, a primeira postura que nós devemos ter é a postura de enfrentamento. E a segunda atitude que Jesus teve nesse texto foi a atitude de convicção. Ele diz no verso: eu vou continuar a obra. Eu vou continuar o que eu estou fazendo. Eu vou continuar aquilo que é a minha missão. Você tem essa mesma convicção? Ou será que você está com aquela convicção assim meio abalada diante de tudo isso, vendo tantas pessoas morrerem, tantas pessoas ficarem doentes? A nossa vida hoje é outra. Nossa realidade hoje é completamente diferente. E nós precisamos reavaliar tudo isso. Mas como é que é a tua postura? A tua postura é de convicção? Ou você ainda tem um certo medo? Ou você ainda tem um certo receio em relação a isso? Meu irmão, se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, se você hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te dar a convicção necessária para você passar todos esses desafios, dizendo que você não está sozinho. E a terceira atitude que nós entendemos e percebemos nesse texto está no verso de número 33. O verso de número 33 diz assim: e Jesus continuou, mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. A terceira atitude é a de determinação. Eu não estou determinando o que Deus tem que fazer, eu não estou determinando o que o Espírito Santo tem que fazer, mas eu estou determinando de que o Espírito Santo possa agir na minha vida. E se eu tenho uma missão, você também tem uma missão, você precisa dizer para o inimigo: eu preciso seguir o meu caminho, hoje, amanhã e depois de amanhã. Meu irmão, não fique preocupado com esse pequeno tempo em que nós estamos aqui na terra. Não fique preocupado em levantar bens, não fique preocupado com objetos, não fique preocupado com coisas. Você precisa se preocupar é com a sua vida eterna, aquela que você vai gozar na presença do nosso Senhor Jesus. Por isso que você precisa se preocupar é com as pessoas, você precisa se preocupar é com a missão que o Senhor deixou no teu coração. Se essa missão é de você falar,
se essa missão é de você testemunhar, se essa missão é de você que tem, às vezes, bens, que você tem dinheiro, que você tem empresa, que você possa investir em pessoas, para que essas pessoas possam levar a palavra do Senhor em locais distantes onde eu e você não podemos chegar. Mas muitas pessoas aceitam esse desafio de serem missionários lá longe, lá na África, lá na China, em locais difíceis, mas Deus coloca no coração de cada um de nós uma missão. E eu tenho certeza que o Senhor colocou no teu coração uma missão. E eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, que você precisa avançar, que você precisa continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Através dessas 3 atitudes. A primeira, um enfrentamento. A segunda, tendo convicção daquilo que você foi chamado. E a terceira, através de uma determinação, em que você vai dizer o que é mais importante na sua vida. É que você continue a caminhada que o Senhor deixou para você. Deixe o medo de lado. Tenha coragem. Coragem de avançar. Coragem de passar por cima de desafios que vão ser colocados no nosso caminho, no meu caminho, no seu caminho. Não fique achando que é porque nós temos o Senhor Jesus, não é porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós vamos viver de maneira tranquila, não. Muito pelo contrário, o inimigo, sabendo que nós pertencemos ao Senhor Jesus, ele irá colocar cada vez mais barreiras na nossa frente. E quanto mais nós conseguimos passar por essas barreiras, nós nos tornamos cada vez mais fortes e mais preparados para aquilo que há de vir. Meu irmão, siga em frente. Siga em frente. Não deixe-se vencer pelo medo. Não deixe-se vencer por sentimentos paralisantes. A crise, a pandemia, doenças, o emprego que você tem medo, acha estar ameaçado, não tenha medo. Faça o seu trabalho, siga em frente e vamos cada vez mais avançando para o alvo. Vá em frente, tenha coragem. Coragem para nós podermos vencer as barreiras que vão aparecer pela frente. Meu irmão, esse texto serve para nós realmente entendermos que não é porque foi Jesus, não é porque Jesus era o próprio Deus, mas nesse momento a gente tem que entender que Jesus era homem. Jesus se fez carne, habitou entre nós e teve os mesmos sentimentos que nós temos. Sentimentos de medo, mas ele, no nome do Deus que mandou ele para poder nos salvar, ele cumpriu a sua missão. E ele disse para cada um de nós: avance, siga em frente, no nome daquele que é sobre todo nome. Amém, meu querido? No nome de Jesus. Que você não tenha medo, mas que você tenha coragem. Medo todos nós temos. Eu tenho falado sobre isso. O medo é uma reação normal do nosso organismo, é algo que nós precisamos ter, mas numa maneira em que não paralise a cada um de nós. Não permita que esse medo se torne um gigante na sua frente. Mas saiba trabalhar esse medo, saiba trabalhar com atitudes, com uma forma em que você consiga cada vez mais avançar na caminhada que o Senhor colocou para você. No nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Onde quer que você se esteja, que você possa fechar os seus olhos, que você possa realmente elevar o seu pensamento para o Senhor e que você possa realmente crer nesse momento. Que a coragem dada pelo Senhor é para nós vencermos tudo isso. No nome de Jesus. Ó Deus amado, no nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, ó Pai. Nós queremos realmente dizer que nós estamos com medo. Nós estamos receosos diante de tudo o que está acontecendo. Mas pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós temos a absoluta certeza que o Teu Santo Espírito está invadindo cada um dos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito tem
total liberdade para poder nos ajudar, para poder nos aconselhar, para poder nos fortalecer em momentos como esse. Por isso, Deus amado, usa, Senhor Deus, as nossas vidas. Não permita, Senhor Deus, que esse medo paralise a cada um de nós, mas no nome de Jesus que nós possamos avançar, que possamos realmente ter coragem, Senhor Deus, como o Senhor Jesus teve, naquele momento em que estava diante da morte. Mas ele teve coragem e enfrentou o inimigo cara a cara, olho no olho. Por isso, no nome de Jesus, ó Deus, fortalece a cada um dos meus irmãos. Fortalece a cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Traz, Senhor Deus, coragem, Senhor Deus, para que eles possam continuar avançando, para que eles possam passar por todos esses desafios, sabendo, Senhor Deus, que não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, mas é o Espírito Santo de Deus que está nos ajudando a trilharmos a caminhada que o Senhor colocou no nosso coração. No nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos, agradecidos, sabendo que o Senhor está conosco. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.